Quero convidar os queridos irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmo 90. Eu farei a leitura de todo o Salmo. Os 17 versículos do Salmo 90 que diz assim: Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Ainda que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passaram na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Vamos orar mais uma vez, queridos? Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos pela tua palavra que lida nesse momento, por cada louvor e cada oração que já foi feita neste lugar. Nós queremos, em nome de Jesus, rogar a direção do teu Santo Espírito. Conduza a tua igreja, conduza cada coração, cada mente para a compreensão da tua palavra e, principalmente, ó Pai, edificação das suas vidas. Não permita, em nome de Jesus, com que nenhuma dificuldade, preocupação ou ansiedade tire a atenção de cada um destes teus servos que estão aqui presentes, daqueles que nos acompanham pela internet, que todos estejam voltados neste momento, ó Pai, para ouvir a tua voz e atentamente, sobre a tua direção, podemos ver uma vida que de fato agrada ao Senhor. E é no nome do nosso Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amados irmãos, nós temos visto e pessoas têm acompanhado algumas personagens da internet que apresentam as suas vidas, apresentam as suas viagens, apresentam os seus relacionamentos, apresentam os seus recursos financeiros e materiais, as suas posses, mas que, por incrível que pareça, uma grande maioria dessas personagens, aquela vida, ela é ilusória. Mais do que ilusória na vida de alguns, ela é fictícia. Ou, usando um termo mais comum que nós conhecemos hoje em dia, é uma vida fake. É uma mentira. Muitas daquelas personagens dizem que estão viajando o mundo e tiram uma foto dentro do seu próprio quarto, pega o Photoshop e põe um painel atrás, uma paisagem atrás. Estou desfrutando das férias em Cancún. Estou em Nova York, ao lado, de tal estátua. Estou neste ou naquele lugar. Estou em Abu Dhabi.
estou em tantos outros lugares. Muitas pessoas, elas pousam ao lado de carros e grandes carrões de luxo, nada mais é do que um trabalhar de um programa de imagem que coloca ela ao lado de um carro, ou mesmo ela se coloca ao lado de um carro que nem dela é, e tira uma foto e posta. Uma grande maioria dessas personagens estão vivendo essas vidas fakes. O grande problema não é o que ela está fazendo da vida dela, inclusive, que está vivendo uma mentira. A grande dificuldade é que ela está apresentando essa mentira aos outros, e os outros estão comprando essas mentiras para suas próprias vidas e ficando frustrados porque não estão tendo a mesma vida que esses vivem. Lamentam. Muitos crentes reclamam do próprio Deus por não ter uma vida daquela, e ímpios, miseráveis, pecadores, que não têm compromisso com Deus em nada, desfrutam de tantas benesses da vida. Vidas que são puras mentiras. Vidas que são vividas, vidas fictícias, fakes, montadas. Mas mesmo assim eu vou dizer e vou além. Muitas dessas personagens têm os recursos, têm as condições de fazerem as suas viagens ou de possuir esses bens, mas tiram e se apresentam felizes, sorridentes nos seus relacionamentos, e os seus corações estão dilacerados, vivendo angústias e ansiedades terríveis, vivendo também uma vida mentirosa e fictícia. O Salmo 90 é o único salmo que é descrito claramente que foi Moisés que escreveu. Não há muito do que falar do contexto deste salmo. Provavelmente Moisés ele escreveu no período do deserto. O que nos mostra é um momento de certa angústia, certa dúvida, certo lamento quanto à própria vida, quanto às circunstâncias da própria vida. Como é a rotina da vida e o que aquilo incomodava ele ou angustiava muito ele. Então o que nós podemos perceber à luz deste salmo, conhecendo o seu autor, conhecendo esse servo do Senhor, que serviu ao Senhor com dedicação, em meio a lutas e grandes dificuldades, mas vivendo a sua vida de forma real e absoluta. Vendo os desafios, vendo as grandes lutas que Deus havia inclusive colocado nas suas mãos, na sua própria vida, para que ele enfrentasse inclusive dias terríveis na vida deste servo. O que nós vemos é este servo que serviu ao Senhor com dedicação, vivendo a sua vida como ele o era. Inclusive quando do próprio chamado de Deus, ele vai dizer: eu não tenho condições, Senhor. Eu me reconheço. Eu sei quem eu sou. Eu conheço a minha vida, a minha realidade e as minhas deficiências. Eu nem falar direito eu sei. É esse personagem que nós conhecemos e que reconhece, e por alguns momentos da sua vida falhou diante de Deus. Mas diante deste salmo, que em tantas outras direções nós tomamos, já preguei neste salmo com outra direção, eu quero hoje, meus queridos, olhar para todo este salmo, que inclusive tem aí no texto em negrito, que a gente sabe muito bem que não é inspirado, a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem, falar um pouco de viver uma vida que é real, que não é fictícia, que não é criada no Photoshop. É uma vida com lutas, com dores, dificuldades. E diante disso, mostrar que essa vida real é uma vida que tem limite e tem fim. Mostrar claramente que esta vida real é uma vida imperfeita e que é uma vida dependente. Você só conseguirá viver a sua vida de forma real e clara se você entender essas três verdades que aqui Moisés nos apresenta. Por isso, meus amados irmãos, diante deste salmo, eu quero trazer para os irmãos
3 princípios essenciais. Se nós que vivemos esta vida, no tempo em que vivemos, devemos viver com a consciência de que nós vivemos uma vida real. Não é um jogo, não é um conto de fadas, não é um joguinho que você tem 7 vidas, perdeu a primeira, aí você tem a oportunidade de retomar o jogo. Não é um conto de fadas que tudo acaba bem e tudo é flores ou são flores. Tudo é benefício. Não é. Nós vivemos vida real. E o primeiro princípio que eu quero trazer para os queridos irmãos, que nós devemos ter certeza para viver uma vida real, é que, de fato, a vida tem limite. A vida tem fim. A vida tem prazo de validade. Dizia os mais antigos, meu avô sempre dizia isso, que ninguém nasceu para semente, porque tem um fim. O sentido dessa expressão era isso. E essa vida real que tem fim, ela implica a percepção de cada um de nós da eternidade, de que realmente quem é eterno, em contraste com não só a finitude da nossa vida, como a brevidade da nossa vida. Sabe por quê, meus queridos? Tem gente que vive parecendo que não vai morrer. Ou tem gente que vive não querendo morrer. Chega a 90, 100 anos de idade pedindo Deus mais 100. Isso é que é gostar de viver. Numa miséria de vida que é essa que nós vivemos. Num mundo corrupto e miserável. Que nos ataca, nos aflige, nos oprime. Gente, que vontade de viver é essa nessa miséria? A vida, por mais que você deseje viver 1000 anos, ela tem limite. Quem não tem limite é Deus, porque Ele é eterno. O homem, você precisa entender, você é insignificante diante de quem é Deus. E diante de outras coisas, inclusive. Diante da própria criação, porque tem árvores que sobrevivem mais e muito mais do que você sobrevive. Mesmo você sendo a criação e a coroa da criação de Deus. Tem parte da criação que sobrevive séculos e você não sobrevive séculos. Nós somos insignificantes quanto ao tempo e quanto ao espaço. Imaginem a eternidade. O que é a eternidade diante de 100 anos? O que é a eternidade diante de 1000 anos? Como os nossos antepassados viviam? Alguns quase chegaram a isso. Nada, e absolutamente nada. E não importa de que barro nós somos feitos. Certa vez, um idoso, um senhor que já tinha vivido mais de 110 anos, e alguém foi entrevistá-lo, perguntava qual era o segredo dele viver tantos anos. A resposta dele foi: é porque eu fui feito de um vaso bom. Mas o vaso feito de barro bom também quebra. Também tem limite. Também tem fim. Não importa de que vaso, de que barro nós fomos feitos, nossos corpos, no final, eles vão sendo deteriorados. Estão sendo deteriorados. É o mesmo destino o quê? Das flores. E Moisés, ele fala muito bem essa situação do versículo 1 até o versículo 6. Quando ele vai mostrar claramente de quem é esse Deus, de antes mesmo que os montes nascessem, este era Deus. Mas no versículo 3 ele diz que ao homem ele reduz ao pó. E ele faz essa comparação que o tempo de Deus comparado ao nosso tempo não é absolutamente nada. É como o dia de ontem, 1000 anos diante de Deus, como a vigília da noite. E então ele vai falar da nossa própria vida, dizendo que a nossa vida é como um sono, como a relva que floresce de madrugada. E logo quando amanhece, ela já
viceja, mas à tarde ela murcha e seca. O que Moisés está mostrando claramente aqui é que a nossa vida, ela tem fim e inclusive ela é insignificante à luz do que é eterno, à luz de quem é Deus, à luz do que é a vida eterna que nós desfrutaremos. Por isso, eu não entendo muitas vezes quando muitos crentes valorizam mais esta vida do que a vida eterna. Desejam estar mais nesta vida do que estar com Cristo. Ao contrário do que o apóstolo Paulo fala, que o que ansiava o coração dele era estar com o Senhor Jesus Cristo, de viver com o Senhor Jesus Cristo naquele momento. Era isso que ele queria. Mas Deus havia dado uma ordem para ele, um compromisso para ele, e que ele tinha que cumprir. Então ele cumpriria em favor dos eleitos de Deus e por amor aos eleitos de Deus. Mas ele desejava estar com Cristo. A quantidade de crente que não deseja estar com Cristo, ou deseja só de boca para fora, é uma coisa absurda. Numa simples pergunta, que várias vezes eu já falei aqui para vocês, você perguntar para alguém, você deseja morrer hoje? Você está doido, pastor? Eu quero viver mais uns 10 anos. E o cara já está com 90. Não, pastor, eu quero viver mais uns 50 anos. Eu só tenho 20. Uai, eu não entendo essa declaração. De verdade. Meus irmãos, não importa se você vai viver mais 50 ou mais 100 anos nesta vida, você vai ter fim. E se você é de Cristo, você já se encontrará com Ele em qualquer período que você morrer. Porque há limite. Então, fique ansioso com qualquer outra coisa nessa vida. Mas não fique ansioso com a morte, não. Não fica, não. Ela é bênção para a sua vida. A morte é maldição para os que não creem. Porque eles serão condenados. Para o crente, ela é lucro. É privilégio. É recompensa. Por que vivemos tão ansiosos com medo da morte? Não entendo. Porque nós somos como esta flor. E é assim que Moisés descreve muito bem. Uma vida real é uma vida que tem limite. É uma vida que tem fim. É uma vida que tem prazo de validade. Essa é uma vida real. Então, viva a sua vida sabendo que um dia será o seu fim nessa terra. Viva a sua vida entendendo que você não nasceu para semente. Trate as pessoas e se relacione com as pessoas entendendo que você é pó tal qual ela também é pó. Porque Deus reduz ao pó. Não é só os ímpios. Deus reduz ao pó o justo também. Esse corpo tornará o pó. Voltará à terra quando nós morrermos. Mesmo a vida mais longa, fulano está no Guinness Book, no livro dos recordes, porque viveu maior tempo nesta terra. Ela é curta em relação à vida com Deus e à eternidade de Deus, conforme o versículo 4 vai nos dizer. Meus amados irmãos, você quer viver uma vida real? Viva com consciência de que você está caminhando, cumprindo com o prazo de validade. Você está vivendo, a cada dia que passa, menos um dia na sua vida. E você está, como certo pastor palhaço que tem por aí, você está com a senha na mão. E daqui a pouco chama o seu número. Aí você tem que ir. Porque tem fim. Uma vida real é uma vida que tem fim. Eu não sei se vocês pensam igual a mim. Talvez não. Mas se eu soubesse que eu iria viver 1000 anos, na condição que eu vivo nesse mundo hoje, eu entraria em desespero. Ou não?
eu entraria em desespero. Não vivi nem 50. Já passei o que eu passei, de lutas e dificuldades. Imagine vivendo 20 vezes esse tempo. Eu enlouqueceria. Eu não teria estrutura para isso. E tem gente querendo viver. Se possível, 1000 anos. Se possível, sempre mais um pouco. Uma vida real é uma vida que tem limite. Nós não somos deuses. Nós temos prazo de validade. Nós não somos super-homens ou mulheres extraordinárias. Nós somos iguais a qualquer outro ser humano quanto à vida nesta terra. Finita. Uma outra verdade que Moisés nos traz aqui, que é muito clara neste salmo também, que nós precisamos viver uma vida real entendendo que nós somos imperfeitos. Que a vida é imperfeita. O pecado trouxe essa imperfeição para a nossa vida. A partir do versículo 7, Moisés vai dizer assim, pois somos consumidos pela tua ira. Por quê? Pelo teu furor conturbados. Por quê? Diante de ti puseste as nossas iniquidades, falhas, erros, imperfeições. E à luz do teu rosto os nossos pecados, mesmo aqueles que são ocultos. Mesmo aqueles que se acham perfeitos, bons demais, Deus coloca tudo isso diante de nós, porque nós somos imperfeitos, vivemos uma vida imperfeita. E ainda Moisés vai dizer que nós passamos todos os nossos dias debaixo da ira de Deus. Porque a ira de Deus está sobre o pecado e nós passamos todos os nossos dias debaixo dessa condenação. Do pecado. Louvado seja o Senhor, porque em Cristo Ele nos tira desta condenação. Mas ainda continuamos debaixo da ira de Deus, porque senão, quando você pecasse, você não precisaria pedir perdão para Deus. A influência do pecado está sobre nós continuamente. Acabam os nossos anos como breve pensamento. Meus amados irmãos, o que Moisés está dizendo aqui é que absolutamente todos os seres humanos são imperfeitos. Vivem sobre o pecado. Ninguém tem uma vida que é incorrigível. Então, as pessoas que acham que estão vivendo uma vida real e acreditam que nunca falham, nunca erram e são perfeitos, isso não é uma vida real. Meus irmãos, eu não sei se vocês já viram, internet tem muito dessas coisas, né? Quando eles pegam lá um artista, mulher principalmente, porque homem, hoje em dia passa menos blush do que as mulheres, né? Mas passa. A mulher sem maquiagem e com, cara, é de um monstro para uma princesa. É verdade, não? A Denilda sabe, ela é Mary Kay. Então, é uma coisa absurda. Gente, a pessoa quer se tornar perfeita. E muitas ainda tiram a foto, chega no Photoshop, barriguinha de lado, aumenta ali glúteo, aumenta seio, tal, pronto, está perfeita. Não existe perfeição na vida do ser humano. Não há essa perfeição. Uma vida real é uma vida imperfeita. O que a Bíblia nos exorta é que nós precisamos caminhar em busca dessa perfeição. E não é na nossa aparência física. É em algo muito mais importante para as nossas vidas. É no nosso coração, que é pecaminoso, que onde está e procede todo tipo de imperfeição. Então, as pessoas que acreditam que vivem vidas perfeitas e podem se apresentar perfeitamente, se enganam.
O problema é que você tem comprado essa ideia. E fica angustiado porque você não tem o cabelo de fulana, o tupete de ciclano. Eu já desencanei com isso, mas me aguardem, me aguardem. Muitos desejam ardentemente se mostrar perfeito, e isso foi o que eu disse no início, tem causado inclusive um malefício muito grande na vida de muitos crentes que querem ser iguais a essas pessoas. Buscarem essa perfeição inexistente. E que Salomão está dizendo, por mais que você nem demonstre e apareça, Deus coloca a sua imperfeição diante de você. Até os ocultos Deus coloca clara para te mostrar que você é imperfeito. Uma vida real é assim. E eu até acredito que nesses dias nós vivemos a graça de viver esta vida, é reconhecer que nós somos falhos e imperfeitos. Você suportaria conviver com alguém perfeito? Eu não suportaria. Não dá. Seria cruel conviver com alguém imperfeito. Por isso é que nós precisamos compreender muito bem, a nossa vida real é de fato uma vida imperfeita, é de fato uma vida que nós devemos reconhecer que é passageira e que, sobretudo, há um Deus que é eterno e é perfeito. O que Moisés vem trabalhando nesse comparativo da eternidade de Deus, da brevidade da vida do homem, da perfeição de Deus, da imperfeição do homem, é exatamente mostrar para nós, não é para Deus, mostrar para nós como a nossa vida precisa ser vivida e como, de fato, ela deve ser vivida, inclusive com toda a nossa imperfeição, para agradar ao Senhor. Paulo vai deixar tanto claro, tão claro em Romanos, que ele vai jogar todos os seres humanos, todos pecaram, e vai carecer da glória de Deus. Então é todos. E a imperfeição está sobre a vida de todos. Paulo ele continua afirmando de que não existe um só justo, um só perfeito, um só 100% correto. Não existe, de jeito nenhum. Não há quem entenda ou busque a Deus, porque todos se extraviaram. Então, essas afirmações de Paulo servem certamente para derrubar qualquer autojustificativa humana que, de fato, pode colocar o ser humano como alguém perfeito, ou que pode se tornar perfeito ainda nesta vida. Não dá, isso não vai acontecer. E aqui Moisés vai dizer que nós somos conturbados pelo furor da ira de Deus. Aqui essa palavra literalmente é acabados, consumidos pela ira de Deus, gastos totalmente pela ira de Deus por causa do nosso pecado e da nossa imperfeição. Meus amados irmãos, por mais que às vezes nós consigamos mostrar às outras pessoas o nosso proceder até correto, tentando chegar até mostrar que somos perfeitos, não adianta. O Senhor esquadrinha os nossos corações, conhece a nossa mente, conhece o nosso pensamento, e nós precisamos ter coração sábio para, mesmo entender que somos imperfeitos, buscar no Senhor cada vez mais sermos melhores, buscando assim agradar ao nosso Deus. Mas Moisés ele continua aqui mostrando não só que uma vida real ela é finita, ela acaba, ela tem prazo de validade, como também, de fato, essa vida, como nós lemos aqui, imperfeita, porque são pecadores que vivem, mas também a vida real ela é uma vida dependente. A vida real é uma vida dependente. A partir do versículo 13, Moisés vai dizer assim: volta-te, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Até quando? Tem compaixão de nós, Senhor. É o Senhor que vai ter. Sacia-nos de manhã, Senhor. Nós dependemos do Senhor com a tua benignidade.
Alegra no Senhor, porque a alegria que nós teremos é o Senhor que tem por tantos dias e lutas que nós estamos vivendo. Apareça, Senhor, as tuas obras sobre as nossas vidas. Veja como Moisés lida diante de Deus. Esta oração de Moisés aqui é dizendo: eu dependo de Deus para ser feliz. Eu dependo de Deus para viver dias de alegria, mesmo diante da dificuldade, das minhas obras, do meu coração, do meu desejo. A compaixão é de Deus, não é nossa. O suprimento, saciar é de Deus e não é nosso. O que Moisés está deixando tão claro aqui, que o ser humano, ele, para viver uma vida real, ele precisa entender que ele depende sempre de alguém. Ele nunca será independente. De Deus, nós como cristãos sabemos muito bem que é impossível vivermos independentes de Deus. Porque é Ele que nos dá tudo e absolutamente tudo. E isso implica, quando nós falamos de uma vida real, dependente, isso implica do homem tomar parte na graça, ou seja, de Deus, que dela parte todas as coisas. E esse desejo ardente de Moisés, desse salmista, por relacionar com Deus, e esse seu constante pedido, feito aqui a partir desse versículo 13 que eu li, ele insiste para que Deus olhe para ele e supra as suas necessidades e cuide de cada parte da sua vida. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos seus servos. E aí no versículo 14 ele vai apontar a finalidade dessa obra graciosa de Deus na nossa vida. Nos alegre, Senhor, todos os dias. Essa é a manifestação da graça de Deus sobre nós. Na quarta-feira, no nosso estudo, nós trabalhávamos sobre Isaías, e num dos pontos eu dizia um ponto claro sobre a questão da gratidão e de como nós devemos reconhecer que dependemos uns dos outros, inclusive. Como eu disse, para o cristão, é certo e deveria ser fato para todos. Impossível viver sem depender de Deus. Perfeito. Mas você precisa entender também que você precisa viver. A sua vida real depende inclusive de ímpios. Você já parou para pensar nisso? Que Deus utiliza ímpios para te abençoar e suprir as suas necessidades? Nós não somos só dependentes de Deus, não. A graça de Deus usa pessoas, inclusive que não são crentes. E eu dizia o seguinte: muitas pessoas eu fico assim, atormentado quando eu vejo. Graças a Deus eu nem vou mais. Você vai no mercado, ou vai no açougue, ou vai em qualquer comércio, e um infeliz miserável chega ali no caixa, ou de um atendente, e a pessoa, porque não atendeu direito, ou porque errou na conta, xinga, grita, berra, e assim por diante. Com a justificativa de que eu estou pagando. E então eu disse na quarta-feira: muito bem, do que importaria a sua conta estar cheia de dinheiro, e você fosse na padaria, o padeiro não tivesse acordado de madrugada para fazer o pão, você comeria pão naquele dia? Mesmo com a sua conta abarrotada de dinheiro? Você depende dele para comer pão ou não? Quando você vai no supermercado e vai lá no lugar dos cereais, dá uma vontade de comer um feijão, um arroz, um macarrão. Aí você vai lá, só pega o pacotinho e chega lá no caixa e paga. Se o agricultor não tivesse produzido o arroz, o trigo, você estaria comendo arroz e macarrão? O feijão? Você depende dele, muitos deles são ímpios. É a graça do Senhor Jesus Cristo usando pessoas, e você precisa reconhecer. Por isso que é orar por todos, que nós lemos na escola dominical de manhã. Todos os homens. E você reconhecer que você depende dele também. A vida real é essa dependência, é uma interdependência. Nós não vivemos isolados. Quero ver quem me prova que está vivendo isolado e está sobrevivendo. Não, mas eu vou para o meio do mato, e vou plantar o arroz,
vou plantar o feijão. Você vai comer o quê até do período que plantou até a colheita? Porque demora um tempo. Ou não? Demora. E mesmo assim, eu duvido que você produza arroz, feijão, farinha, carne, ovo, todas essas coisas que são mais básicas, inclusive. Eu duvido que você vai criar o bicho da seda para produzir lã, para você produzir sua roupa, depois tecer, depois produzir pano, depois costurar, depois não sei o quê. Eu duvido. Plantar algodão. Meus irmãos, nós precisamos entender que a nossa vida real precisa ser uma vida dependente. De Deus, eu espero não discutir com ninguém aqui. Mas também eu quero trazer para você na sua vida prática, diária, de pessoas que você convive diariamente e despreza muitas vezes, porque você acha que você tem, porque você tem o dinheiro para fazer apenas. E aí pode explorar, exigir e maltratar. Moisés está dizendo: Senhor, nem felizes nós seríamos se nós não dependêssemos do Senhor. Viveríamos na desgraça dessa vida sem alegria nenhuma. Não seríamos saciados de manhã, porque não teríamos a sua benignidade. E Deus tem saciado de manhã o seu café, porque alguém plantou o café, porque alguém plantou a cana-de-açúcar, porque alguém plantou o trigo, sem contar com todo o processo posterior a isso. Então agradeça. E quando você for agradecer pelo seu alimento que está sobre a mesa, lembra dessas pessoas também. Não só o alimento ter chegado à sua mesa, mas lembre delas. A vida real é uma vida dependente. E nós precisamos reconhecer isso. Você está pagando caro, a pessoa terminou de fazer o serviço, muito obrigado pelo serviço que você fez. Você não precisaria estar agradecendo. Você pagou. Não é assim que muitos pensam? Não é mais que a obrigação, porque eu estou pagando? Agradeça pelo profissional e pela vida dele. Quem sabe até pela própria família, não sabemos como estão vivendo. Meus amados irmãos, essa é uma vida real. Essa é a nossa vida. É a minha e a sua vida. Uma vida que tem limite. Tem jeito. Por mais que você deseje viver 200 anos, não vai acontecer. Por mais que você chegue no limite dos 120 anos, vai acabar. Isso é um fato e não podemos desprezar. Segundo, você não é melhor do que ninguém. Você é tão imperfeito quanto o que está do seu lado. Alguém está sentado ao lado de algum anjo aí? Está enxergando algum anjo, um espírito? Acho que não. Eu não estou enxergando. Tem alguns que cantam que tem anjos voando nesse lugar, mas nós não cremos não. Mas eu acho que não tem, né? É ser humano que está do seu lado. É gente como você. É seu irmão em Cristo, que é carne também. E que é imperfeito como você. Por isso, quando ele falhar, pense bem antes de julgar, porque também você vai falhar. E à medida que nós medimos, nós também seremos medidos. E entenda, claramente, você não vive solitário e independente de todas as pessoas. Você é um ser humano e o ser humano é dependente. Essa é a vida real, é a graça da vida real. É a graça de saber que eu não vou viver 1000 anos nessa terra, glória a Deus por isso. De que eu sou um miserável pecador mesmo, e vocês vão ter que me aguentar com todas as minhas falhas e pecados, até o dia que Deus permitir. Mas que entendam claramente que eu dependo de Deus assim como você deve depender. A igreja depende de cada um de vocês. A sociedade depende de vocês, assim como vocês dependem uns dos outros. Vocês dependem de mim também, tá?
E em todas as áreas da sociedade, tem pessoas que vocês são dependentes. Então agradeça a Deus. E nessa oração de Moisés, como um homem de Deus, que é o título desse salmo, com um reconhecimento tão claro e abençoador, ele termina este salmo no versículo 17, dizendo assim: seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Veja que Moisés, ele não diz para Deus confirmar as obras de Deus. Ele pede que Deus confirme as obras das nossas mãos. Seres imperfeitos, pecadores, finitos, mas que vivem uma vida real aqui e que são as mãos de Deus aqui. A igreja do Senhor é a boca de Deus nesse mundo. A igreja do Senhor são as mãos de Deus nesse mundo, são os pés que anunciam, quão formosos são, boas novas. Então ele diz, então, Senhor, mesmo sendo pecador e miserável como eu sou, abençoe as obras das minhas mãos. E que as obras das suas mãos, meus queridos irmãos, sejam abençoadoras. E que sejam de fato bênção na vida de outras pessoas. E que Deus confirme cada uma delas onde quer que vocês estiverem. Vamos colocar em pé, meus amados?